Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 20 de setembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado. Estou gravando um pouquinho mais cedo, Ibov ainda subindo 0,84% na sessão de hoje. Tivemos aí bastante volatilidade do meio da tarde em diante. Vou aí falar sobre mini índice, mini dólar, Petro, Vale, DI, a operação que está em aberto ainda em recomendação do Swing Trade e também os ativos que foram solicitados via comentários do fechamento de ontem, tá bom? Então, peço gentilmente que você já deixe seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva. E aí embaixo, nos comentários, vocês já sabem, é só deixar aí o seu pedido para que a gente possa analisar ele aí no análise de fechamento de amanhã, tá bom? Eu vou rodar a vinheta aqui e você aproveita aí esse tempinho para deixar o seu joinha, principalmente porque ajuda muito a gente aqui no canal. Bora lá. Vamos lá, pessoal, já colocando aí o Ibovespa na tela, no dia de hoje, então, subindo aí 0,8% até o momento, são 4,53, já eles entram, os ativos entram em leilão aqui. Antes de tudo aí, eu gostaria de dar um spoiler para vocês que a nossa área de Seja Membro está muito próxima aí de ser inaugurada, tá? A gente já enviou aí para análise, o YouTube já aceitou, então, muito provavelmente até o final dessa semana ou no início da semana que vem, a gente já vai ter aí novamente aqueles conteúdos de radar da semana, o que esperar do Ibovespa para o mês que vem, ou seja, para o mês seguinte. Também teremos um vídeo aí de oportunidades para a semana. Teremos também 2 conteúdos educacionais por mês. Tá? Teremos aí algumas coisinhas ali voltadas mais para uma área de comunidade mesmo, da DV, enfim. Tá bem bacana, são 3 segmentos de assinatura no Seja Membro, todos eles acessíveis, vocês vão ver, tá? Então, muito em breve, espero eu que sexta ou se não segunda-feira que vem, a gente já inaugura aí, a gente avisa vocês aqui, beleza? Estaremos de volta aí com todos esses conteúdos que já eram apresentados aqui no canal. E a análise especial que eu esqueci aí, tá bom? Vamos lá. Ibovespa, então, alta aí de 0,84 na sessão, gerando sinalização de... Opa! Falar de fundo, mas minha ferramenta aqui me deixou na mão. Espera aí, de desenho. Agora sim, vamos lá. Sinalização de fundo ascendente acima da média, inclusive, tá? Para confirmar o fechamento acima da máxima de ontem aqui, então realmente confirmando um fundo, tá? O que reforça um viés mais positivo, tá? Da gente poder ter aí novamente o teste nos 120.300 pontos, poder ter a superação da máxima do estopinho, que seria uma confirmação de pivô de alta, e aí se for apresentado de fato esse pivô de alta, a gente teria aí como alvo a região lá dos 122.690 pontos, tá, pessoal? 100% deste movimento de alta a partir da mínima deste fundo. Ah, mas é só confirmar aí, então, não tem desafio nenhum? Não, tem sim, tá? O próprio fechamento aqui é um desafio que tem pela frente, tá? Essa região de resistência de topo anterior. E lembrando, tá? Se a gente pegar aqui a retração de Fibo da penada de baixa, a gente tem aí ainda aquele último nível de retração também. Então, é uma região importante, essa do 119.700 aí, basicamente. Mas confirmando um fechamento acima, reforça a expectativa de buscar o alvo deste pivô que eu acabei de mencionar. Então, vamos aguardar. O que anula, enfraquece tudo isso aí que eu acabei de falar? Aqui, basicamente, devolver esse candle bom de hoje, ou ainda perder aqui o fundo num único mesmo candle, tá bom? Então, vamos ficar de olho aí nas próximas sessões. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje aí apresentando alta de 0,8% até o momento, também gerando sinalização de fundo, também aumentando a expectativa de continuidade desse movimento. Gráfico de 60 minutos, tivemos aqui uma abertura no leve gap de alta,
reverteu aqui a tendência de baixa que vinha sendo apresentada no gráfico de 60 minutos e corrigiu bonitinho aqui em direção à média agora. Precisa segurar, tá, pessoal? Pode até ficar mais travado aí amanhã de manhã, mas precisa segurar acima da média, no máximo escorregar até os 119,500 ali e gerar uma sinalização de alta na sequência para focar ainda na ponta compradora. Se perder os 119,500, aí sim a gente pode voltar aí a olhar mais para a venda, porque aí vai invadir bastante o candle de alta que está sendo apresentado no dia de hoje. Falando agora do dólar, na sessão de hoje apresentando alta de 0,19 e apresentando aqui uma leve sinalização de fundo em cima da outra região de fundo. Vamos ver se vai confirmar esse fundo nessa região e dar sequência aqui num repique em direção até a média, nos 4.915 aí, e de repente gerar uma nova sinalização negativa, ou se ainda reverte já na sequência aqui esse fundo também, tá? Então temos o Ibovespa e o dólar apresentando uma sinalização aí altista. Qual a diferença? O Ibovespa está apresentando esse sinal de alta a favor da tendência de alta. O dólar já está apresentando um sinal altista, né, de alta, numa região de suporte, sim, mas dentro de uma lateralização. Então já está um pouquinho diferente aí, o Ibovespa levemente mais positivo. Gráfico intraday, quase que eu me esqueço. A gente tem o dólar, então, tentando esticar até a região dos 4.890, é uma região aí de resistência, de topos e média de 62 períodos. Se abrir aí num gapzinho de alta amanhã, um fechamento de gap, gerando um sinal de positivo, um sinal de alta, abre a possibilidade de compra. Agora, se já abrir aí, já devolver no único candle de baixa aqui, pode reforçar a expectativa aí que eu mencionei de perder aí esse fundo que está sendo apresentado no dia de hoje. Então, vamos avaliar essa região aqui, tende a basicamente aí direcionar a sessão de amanhã, beleza? Falando agora do DI, na sessão de hoje, o DI apresentando aqui uma alta de 0,14% até agora, chegou a cair aí 0,54%, DI então conseguindo se recuperar, voltando aí para cima da média móvel, ameaçou gerar um sinal de topo aqui, mas conseguiu reverter. Então, reforçando aí a tentativa mais uma vez de buscar inicialmente os 10.600 e depois a região dos 10.700. Ou seja, lá no semanal o DI ainda está tentando brigar aí para buscar essa região, não perdeu o fundo, então basicamente ainda está dentro desse sinal altista, apesar de estar bem fraco, ainda está dentro desse sinal, né? Gerou um sinal de fundo aqui, não anulou ele, então ele ainda está dentro desse sinal. Então, vamos ficar de olho, teria esses níveis de resistência pela frente, 10.600 e 10.700 aqui para o DI. Falando agora da Petrobras, na sessão de hoje apresentando alta de 0,23%, papel aqui andando um pouquinho mais lateral, se eu colocar no gráfico de 60 minutos vai ficar mais claro o que eu estou falando, olha só, andando aí um pouquinho mais lateral, batendo sempre na mesma região de topo, mas gerando sinais de fundo levemente acima do fundo anterior, isso falando do intraday aqui. No gráfico diário tivemos também uma leve perda de mínima. Para quem está comprado aí no diário, se não saiu aí numa oscilação de perda de mínima, outra maneira aí seria a confirmação de um fechamento abaixo da mínima anterior, para pular fora aí num possível swing trade. Inclusive, para quem ainda está aguardando aí uma tentativa de compra, somente aí sinal de alta acima da média, que inclusive está na região aí dos 33,45, que é um nível de suporte. Falando agora aqui da Vale, na sessão de hoje, a Vale apresentando alta de 0,87, gerando aqui um sinal altista, uma superação de máxima de quem anterior, gerando então um novo sinal de fundo. Comentei aí na sala de ações hoje, pessoal, que abriria sim uma possibilidade de compra, essa aspiração de máxima, mas eu ainda gostaria que a Vale escorregasse um pouquinho até a média, e quem sabe até fechasse esse gap aqui, para gerar um novo sinal de alta aqui na sequência, tá? Mas para quem abriu aí a compra hoje, stop aí pelo menos abaixo da média, no 68,05 aí, para ficar um pouquinho mais bem protegido aqui desse sinalzinho de fundo, caso ele seja revertido aí. Falando agora da recomendação de swing trade que temos em aberto, local web teve uma alta aí de 1,67% na sessão de hoje. E lembrando, nós estamos vendidos aqui. Nós já reposicionamos o nosso stop aí para a região dos 6,91, tá? Que é basicamente aí risco zero. Opa. Deixa eu ajustar aqui, tava com... Aí, agora sim.
na região de 6,91, então estamos aí com risco zero, basicamente. Tivemos aqui uma tentativa de recuperação, vamos ver se amanhã devolve esse candle de alta aqui e dá sequência no movimento de baixa. Caso contrário, se atingir aí essa região, estamos fora da posição e agora já não correndo mais risco também, tá, pessoal? Então, vale reforçar isso daí. Mas seguimos posicionados na venda de local web. Agora atendendo aí aos pedidos de análise, começando por SAMB11, e não esqueçam de deixar o joinha de vocês nesse vídeo, por gentileza. Vamos lá, quase tirei minha câmera aqui sem querer. SAMB11 na sessão de hoje, 1,7% de alta, mas não mudou nada aí tecnicamente falando. Ainda está dentro dessa tentativa de repique, batendo na região da média móvel aí de 13 períodos e sem nenhuma sinalização aí de, nossa, olha, agora é compra aqui com certeza. Inclusive, precisa matar esse grande candle de baixo aqui para anular aí toda essa força vendedora que está sendo ainda apresentada no curtíssimo prazo. Anulando esse carinha aqui, pode aumentar a expectativa de buscar os 27,64 até a região dos 28,14. Para quem tiver comprado, stop aí abaixo da mínima do grande candle de baixa, nos 26,01. Banco do Brasil, belo dia de alta vinha sendo apresentado, mas cedeu um pouquinho, tá? Chegou a subir aí na sessão um pouco mais de 2%, agora está para fechar aí com 1,04% de alta. O ponto positivo é que tentou ameaçar um topinho, segurou na média, hoje já reverteu aqui todas essas máximas, então tentando realmente aí retomar a continuidade do movimento de alta. Para quem tiver comprado aí, dá para deixar, se comprou aqui, o stop no zero ou ainda aí abaixo dessas mínimas, na região ali basicamente dos R$ 47,05, tá bom? Dá ainda para tentar levar aí Banco do Brasil. Qual é a tendência, Kaique? Estamos aqui basicamente dentro de uma tendência mais indefinida, tá, pessoal? Ameaçou um topinho por aqui, mas está querendo continuar. Tá? Então, estamos aqui ainda dentro de um processo mais lateral. Fica até visível quando a gente olha aí para o gráfico semanal, né? E também o mensal ali, 3 meses aí bem difíceis aqui, né? Em Banco do Brasil. Então, ainda com um viés um pouquinho mais altista, por conta de realmente não ter apresentado nenhuma força relevante aí na ponta vendedora. Cielo, na sessão de hoje aí zerada, segue dentro do movimento de baixa, a favor aqui da tendência de baixa, papel sem expectativa nenhuma aí na ponta compradora, segue aí no gráfico semanal dentro desse movimento de queda, no gráfico mensal também dentro desse movimento de queda, lembrando aí que no semanal o próximo suporte é a região aí dos R$ 3,35, essa região de topo por aqui, então o papel ainda poderia aí cair mais um pouquinho, o que já vem caindo aí, inclusive, nessas últimas sessões, tá? Mas não vejo possibilidade de compra aqui numa superação de máxima. Para quem está vendido aí, dá para deixar um stop acima da máxima de ontem, ainda nos 3,55. Ambev, na sessão de hoje aí, alta de 0,52%. Ambev aí que gerou uma sinalização de fundo ontem, hoje deu continuidade aqui no movimento, ainda pode apresentar o repique até a média nos 13,67, seria um primeiro nível de resistência. Se resolver aí apresentar o repique um pouquinho maior, falando de médio prazo, aí a gente teria outro nível de resistência na faixa dos R$ 14,26, mas ainda segue dentro dessa tendência de baixa, apesar aí do repique, estamos dentro dessa tendência negativa. Elet 3 na sessão de hoje, belo dia de alta, subindo aí 2,4%, apresentando um novo sinal de fundo inclusive aí ascendente, o último fundo apresentado foi aqui atrás. Tudo ainda dentro da lateralização, que eu acabei de desenhar aqui, mas gerando esse fundo aí ascendente, chamando um pouco de atenção, né, na possibilidade de realmente a gente poder ter o teste aí nos nos R$ 37,00, e ainda aí um rompimento da região dos 37,50, que seria basicamente essa região de topos, essa região aqui de topos anteriores. Para quem aí de repente abriu a compra, nesse sinal de fundo, stop nos R$ 35,30, tá? Abaixo aí dessa região, tentando se proteger. Se reverter aqui, reforça a expectativa aí de continuar dentro dessa lateralização, e aí o suporte seria lá nos R$ 33,90. Falando agora de Semin 3, na sessão de hoje, belo dia de alta, subindo 2,47%, e Semin finalmente aí atingiu a sua projeção de 100% deste movimento todo aqui de alta, a partir da mínima desse fundo, ou seja, a projeção do pivô bateu nos 4,59, o próximo alvo é a região dos 4,88, mas a gente tem uma resistência antes, aqui nessa região de topo, na faixa dos R$ 4,77. Tá? Então, se der continuidade aí no movimento,
próxima resistência 477. Para quem está comprado, dá para jogar um stop aí abaixo da mínima do dia de hoje, tá? Bem relevante aqui esse candle. Não dá para devolver esse carinha aí e continuar posicionado na posição, né? E continuar posicionado aí na operação. Inclusive, aí, por ter batido nessa projeção, dá até para pensar em uma parcial, tá bom? Colocar uma boa parte aí do lucro no bolso. Uzi Minas, na sessão de hoje, aí, queda de 0,15%, perdão, alta de 0,15%. Uzi Minas aí, que depois de ter perdido aqui essa região de fundos anteriores, hoje tentou retornar para cima dela e não conseguiu, fechou novamente aqui abaixo. Então, pode aí dar sequência nesse movimento aqui nas próximas sessões. Tomar cuidado, até porque o semanal apresentou uma tentativa de recuperação, bateu lá na média e está gerando sinal de topo por aqui. Até com uma tentativa de confirmação de pivô de baixa. Vamos esperar até o final da semana. Confirmando aí esse pivôzinho de baixa, poderia buscar a região lá dos R$ 6,30, essa região de fundo aqui. Então, tomar cuidado aí para quem tiver comprado. Se perder essa mínima aqui de ontem, 6,70, eu recomendaria aí sair da posição. STBP3 na sessão de hoje queda de 2,15%, papel que havia apresentado um sinal de fundo, hoje até começou bem aí, dando sequência nesse sinal de fundo, reverteu e fechou abaixo da média e abaixo do fundo anterior. Então, para quem tinha colocado o stop técnico, ou até mesmo aí esperando pelo fechamento, no dia de hoje aí acionou essa saída, tá? Ainda está em cima da média lá do semanal, mas se a gente olha do mensal, mas se a gente olha para o semanal, pode abrir uma sinalização de topo por aqui e ainda corrigir até os 8,40. Então, todo cuidado aí, falando até de médio prazo em Santos Brasil aí, tá? Acho que é Santos Brasil, se não me engano, STBP3, porque pode aí sim dar sequência nesse movimento de baixa agora depois dessa reversão de fundo. Pague menos na sessão de hoje zerada, mas segue dentro da tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui no curto prazo. O papel já perdeu essa região de fundos também, aí nos 3,85 e segue aí em direção à próxima tentativa, ao próximo nível de suporte. Eu vou até pegar aqui a retração de Fibo dessa pernada toda aqui. A gente já passou o primeiro nível dos 3,64. A próxima região de suporte aí, em termos de Fibonacci, de retração, seria a região dos 3,37. A gente tem aqui essa região que está sendo testada agora, um pouquinho mais acima, na faixa dos 3,50. Caso seja perdida, então, pode aí acentuar um pouquinho mais a queda e buscar a região dos 3,37, conforme mencionado, tá? Então, segue no viés aqui mais negativo, pague menos. Lojas Renner na sessão de hoje aí alta de 0,4%, mas também segue aí numa tendência de baixa bem definida. Para quem ainda está vendido aí no papel, dá para segurar mais um pouquinho, se não me engano ainda é isso aí. O alvo dessa correção ainda está na região dos R$ 13,92, levemente abaixo dessa região de fundo anterior aqui, tá? É isso aí. Então, pode ainda esticar um pouquinho mais aqui a loja Renner, eu tentaria levar até esse alvo aí dos R$ 13,92, mas é claro, já colocaria pelo menos meu risco no zero, ou deixaria um stop acima da máxima de ontem nos R$ 15,53. Positivo, queda de 1,07% na sessão e segue aí dando continuidade na tendência de baixa. Topos e fundos descendentes caracterizam a tendência, já perdeu aqui a região de fundos anteriores também. E o próximo suporte mais relevante é na faixa dos R$ 6,90. Então, todo cuidado, apertem os cintos aí para quem tiver comprado, porque tem espaço aí para buscar o próximo suporte. Se o seu caso for de venda, se você estiver vendido, stop pelo menos no 0 a 0, ou aí já acima aqui da máxima de ontem também, na faixa ali dos R$ 7,61. E por fim, mas não menos importante, Prio 3, na sessão de hoje aí zerada, chegou a subir aqui, chegou a superar a máxima aqui, chegou a invadir bem, inclusive, o corpo do candle de baixo aqui, mas segue travada aqui, tá, pessoal? Para quem abriu aí a compra hoje, que na minha avaliação não tinha, mas para quem abriu, stop aqui abaixo da mínima de ontem, tá? De antes de ontem, perdão. Na faixa ali dos R$ 48,00, dos R$ 47,81. O interessante ainda seria limpar o movimento, deixando aqui as máximas descendentes para apresentar uma sinalização positiva aí, tecnicamente falando, melhor, tá? Então eu ainda guardaria aí algo mais interessante para abrir uma compra aqui, falando de swing trade em Prio 3, tá bom?
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esqueçam do joinha, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal. E em breve anunciaremos aí todos os segmentos da parte de membros aqui dentro do canal e também todos os conteúdos no detalhe aí para vocês, beleza? Um grande abraço, um bom resto aí de quarta-feira para todos. A gente se vê amanhã mais uma vez na nossa live, começando às 8h45 com o Dalton, de mini índice, mini dólar. Comigo às 9h45, falando de ações, atendendo a pedidos de análise e também fazendo operações de day trade focado em ações, tá bom? Um abraço e até amanhã, pessoal. Tamo junto.